Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje na nossa série de estudos nós já vamos para o 23º tema. O assunto de hoje é: por que devo ser batizado? Jesus, quando esteve aqui na Terra, em um certo dia, em um certo momento, ele saiu da Galileia e partiu então para o Jordão com o objetivo, ser batizado. Ele pediu para que João Batista o batizasse, porque assim convinha cumprir toda a justiça. É o que nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 15. O batismo é um aspecto de justiça no qual todas as pessoas podem participar. Então Cristo, que é o nosso exemplo e não conheceu o pecado, foi batizado para assim então cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo seguindo o seu exemplo. E sem dúvidas, o batismo de Jesus e o ensino da Bíblia quanto a esse assunto realçam a importância do batismo e também nos motiva a fazer o mesmo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, já te peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E agora, para iniciarmos nosso estudo, vamos então fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita no mais altos céus, nesse momento iremos abrir a Tua Palavra, iremos estudar um assunto tão importante como o batismo. Então venha nos dar luz e sabedoria para compreender essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos para o nosso estudo. E a primeira pergunta que eu faço é: quantas espécies de batismo são reconhecidos pela Bíblia? A resposta se encontra lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, quantos tipos de batismo são reconhecidos pela Bíblia? Apenas um. No estudo passado, nós vimos que apenas dentro do cristianismo existem cerca de 40 mil denominações, 40 mil igrejas. E dentro dessas igrejas, nós então vemos alguns batismos diferentes. Por exemplo, alguns têm o costume de realizar o batismo por aspersão, que é apenas jogar um pouquinho de água ali na cabeça do indivíduo. Mas esse não é o batismo bíblico. Como nós vimos aqui no texto, a Bíblia reconhece apenas um tipo de batismo, e é o batismo por imersão e não por aspersão. A palavra batismo, ela vem do grego, e ela tem como significado mergulhar, imergir, afundar. Então é necessário uma imersão completa. Observe, por exemplo, como que foi o batismo de Jesus. Marcos capítulo 1, versículos 9 e 10. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, primeiro ponto, Jesus ele não precisava ser batizado. Por quê? Porque ele não tinha pecados. Ele apenas deu aos seus seguidores um exemplo a ser seguido. Agora note, o texto nos diz: logo ao sair da água. Se ele saiu da água, significa que ele entrou na água. Ou seja, Jesus Cristo foi batizado por imersão e não por aspersão. João Batista mergulhou Jesus na água. Agora, se Jesus foi batizado dessa maneira, como que nós também devemos ser batizados? Da mesma forma, por imersão. Ok, e de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, como as pessoas deviam mostrar o seu arrependimento? Vamos lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, a Bíblia ela relaciona arrependimento ao batismo. Então, se o indivíduo ele levou uma vida pecaminosa, longe dos caminhos de Jesus, e ele então se arrepende, agora ele deve evidenciar o seu arrependimento através do batismo. Veja o que nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Batismo significa morrer para aquela velha vida de pecados, para aquela vida longe de Jesus e agora então nascer para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Significa morte, sepultamento e ressurreição. Da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, nós também morremos para uma vida de pecados e nascemos para uma nova vida. Por isso que nós mergulhamos na água e saímos da água. A morte do crente para o pecado é tão real e completa como a morte de Cristo. O batismo significa uma purificação. Como o próprio Paulo disse, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Vamos lá em João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus:
em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus diz, em verdade te digo, essa é uma expressão grega que reforça algo de extrema importância que vem na sequência. E ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então aqui Jesus também relaciona batismo à salvação. Então é aquilo que eu já disse. Você conhece Jesus, o aceita como seu Salvador, aprende sobre os seus ensinos e não apenas aprende, mas também começa a colocar em prática. Então agora você vai demonstrar o seu arrependimento, a sua aceitação a Jesus publicamente através do batismo. Veja também o que está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É importante crer, mas é importante também ser batizado. Mais uma vez eu repito, o batismo é a confirmação de que o indivíduo de fato aceitou a salvação em Cristo Jesus. No caminho da salvação, nós precisamos passar pelo batismo. Essa é uma ordem do Mestre. E Deus, Ele espera que nós venhamos tomar a nossa decisão pelo batismo. Ele apela ao nosso coração e nos pede para fazermos um compromisso total com Ele. O batismo não salva, mas o batismo é um sinal de que a pessoa está salva e de que ela nasceu novamente. E quando eu devo tomar a minha decisão de me entregar a Deus através do batismo? Vamos lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja também 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, quando se deve tomar a decisão pelo batismo? Quando se deve tomar a decisão ao lado de Cristo Jesus? Hoje. Hoje é o dia de se entregar a Jesus Cristo. Não se deve adiar a decisão pelo batismo. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, ali nos diz que a pessoa, antes de ser batizada, ela deve aprender sobre as verdades bíblicas, aceitar essas verdades e também colocar em prática. E hoje, nós já estamos estudando o 23º tema. Foram 23 estudos. Então hoje, se você ouvir a voz do Senhor te chamando, não endureça o seu coração. Comece uma nova vida ao lado de Jesus. Talvez o Espírito Santo já esteja há algum tempo trabalhando aí dentro, já esteja trabalhando na sua vida. Então, não resista mais a esse chamado. Apenas se entregue a Jesus e permita que Ele faça uma transformação na sua vida. Aí você pode então falar, mas eu não estou preparado, não estou me sentindo preparado. Mas entenda uma coisa, o batismo não é para pessoas 100% preparadas, mas o batismo é para pessoas que querem se preparar para o céu. O batismo não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. O batismo é o primeiro passo na vida cristã. A partir dele, inicia-se uma nova vida ao lado de Jesus. Então apenas aceite o convite de Cristo. O que tem te impedido de tomar essa decisão? Independentemente de quem você tenha sido no passado, independentemente das coisas que você fez, dos seus pecados, do quão longe você andou de Jesus, nada disso importa, porque Deus, Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar e deles já não se lembra. Então apenas permita que Deus faça tudo novo de novo na sua vida. Apenas se lance aos pés de Jesus. Se você deseja ser uma nova criatura, então apenas se entregue a Deus publicamente através do batismo. Então, esse foi o estudo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e se esse estudo de alguma forma fez diferença na sua vida, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar os sininhos de notificações. Também me siga lá no meu Instagram. Eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.